Oi pessoal, tudo bom com vocês? E olha eu aqui outra vez e hoje eu vim com uma dica de como cuidar da planta bico de papagaio. Dicas para manter a planta saudável. E aí, ficou curioso ou curiosa para aprender? Então assista o vídeo até o final. Pois é, aprender como cuidar da planta bico de papagaio é o objetivo de muitas pessoas que admiram essa espécie e com certeza tão especial. Praticamente todos os anos, quando vamos chegando perto de dezembro, é possível notar um aumento da oferta de vasos dessa planta em floricultura, não é mesmo? É floriculturas e até mesmo em supermercado. Por quê? Todo mundo quer enfeitar a sua casa, né? Para o Natal, para ficar linda e maravilhosa. Eu acho essa planta muito bonita. Essa cor então vermelha é a minha predileta. Pois é, ela é originária do México. Essa planta também é conhecida como flor de Natal, em alguns outros apelidos. A razão desses nomes vem de sua aparência marcante, caracterizada por folhas em um tom de vermelho vivo e flores centrais amarelas. Então, quer entender mais sobre a característica da planta bico de papagaio e os cuidados necessários para que ela cresça saudável e bonita de forma sustentável? Então, continue aí no vídeo. A planta bico de papagaio chama muita atenção por suas folhas que parecem pétalas de flores vermelhas. Por isso, muitas pessoas confundem suas folhas com suas flores. Isso mesmo, suas folhas são, na verdade, falsas flores ou brácteas. Assim, a função das brácteas é proteger as flores, que na planta bico de papagaio são as pequenas estruturas amarelas no centro das folhas vermelhas. Por outro lado, essa característica da bico de papagaio chama a atenção dos insetos. Aqueles que polinizadores. Ainda sabemos que o processo de polinização é essencial para a produção de sementes e fruta em geral. Além disso, a mistura das cores vermelha e amarelo e verde fazem dessa planta elementos perfeitos para o Natal. E é por isso que quando nos aproximamos do fim do ano, vemos sua presença aumentar em lojas de decoração. Então vamos lá, como cuidar da planta bico de papagaio, pontos essenciais. Para entender como cuidar da planta bico de papagaio, é interessante conhecer o seu processo de florescimento. Isso mesmo, naturalmente, a bico de papagaio floresce no inverno, por isso é tão comum vê-las nas festividades de fim de ano americanos e europeias. Contudo, o Natal brasileiro, que acontece no verão, também é decorado com diversas plantas bico de papagaio em perfeitos estados. Será como isso é possível, né? Esse verão que faz aqui no Brasil. Isso mesmo. Mas é porque graças ao conhecimento dos produtores especializados, suas estufas simulam condições climáticas do inverno. Isso mesmo. Dessa forma, aumentando o tempo de escuridão total, é possível retardar o florescimento. Mas como cuidar da planta bico de papagaio em casa? Então, aqui nesse vídeo, vocês vão conferir algumas dicas essenciais. Então, primeiro o solo. Primeiramente, a tendência é a forma como a bico de papagaio é comercializada. Geralmente, essa planta é vendida em vasos com substratos, isso mesmo. Assim, como o substrato é um produto utilizado para substituir a terra, ele não segura a umidade e nem os nutrientes essenciais. Portanto, dê preferência para um solo solto e bem drenado, ou seja, que não acumule água em excesso. Então, e tenha cuidado também na rega. O processo de rega da bico de papagaio é simples. O mais importante é verificar as condições do solo todos os dias.
Portanto, com o próprio dedo, toque a terra e verifique os níveis de umidade. Isso mesmo. Se achar que está seca, adicione um pouco de água. Contudo, os cuidados para não regar a planta em excesso vai valer muito a pena esse cuidadinho todo dia. Assim, a terra nunca deve ficar encharcada. Dessa maneira, você impede que a raiz apodreça e mantenha sua planta viva por mais tempo. E a adubação? Assim como a rega, a adubação também acontece sem segredo. Para essa planta, não use fertilizante com a presença exagerada de fósforo, isso mesmo. Como a planta bico de papagaio é composta por suas folhas mais expressivas, mantenha apenas a reposição de adubo orgânico regularmente. E também tenha cuidado com a iluminação. Embora tenha sido comentado que a manipulação de luz reduzida durante o dia simula as condições climáticas de inverno e modifica o seu florescimento, a bico de papagaio gosta de luz solar. Isso, portanto, quando não estiver simulando dias mais curtos, ou se optar por não fazer isso, o que é perfeitamente possível, posicione em ambiente com luz natural abundante, isso mesmo. E aí você deve estar se perguntando como plantar bico de papagaio. Então veja aqui as dicas. A bico de papagaio são plantas muito interessantes e bonitas, não é mesmo? Isso, por isso muitas pessoas têm interesse em cultivar sua própria muda. Para entender como cuidar da planta bico de papagaio, é importante conhecer a diferença entre realizar o processo em um jardim ou em vaso. Para entender como cuidar da planta bico de papagaio, é importante conhecer a diferença entre realizar esse processo do jardim e o vaso. Contudo, não se preocupe, acompanhe aí o vídeo que eu vou falar tudo sobre o plantio. Então vamos lá. Se você optar por plantar no jardim, para começar o plantio em jardim, cave um espaço razoavelmente fundo, com aproximadamente o dobro do diâmetro da raiz para cada muda. Em seguida, posicione os exemplares em sua devida cava e uma a terra e a raiz. Quando finalizar esse passo, já pode regar. Finalmente, fertilize o solo com adubo orgânico e acrescente a água à base para hidratar. E agora, se você for optar em vasos, agora vamos entender como cuidar da planta bico de papagaio no vaso. Primeiramente, coloque um pouco de argila expandida no fundo do vaso. Isso facilitará a drenagem. Acima da argila, adicione uma porção de manta, aquelas mantas geotex que ocupa diâmetro total no recipiente. Dessa forma, retém-se o nutriente ao longo das regas. Isso mesmo, evita que saia com a água. Para finalizar o preparo do vaso, tampe a manta com o substrato. Nesse caso, dê preferência para misturar arenosas e ricas em matéria orgânica. Isso mesmo. Então, adicione um pouco de terra solta em formato de colo. Posicione a sua muda nesse espaço e complete com mais terra, misturando moderadamente. Mas se você está procurando por uma posição sustentável e sem sujeira, conheça a opção de plantas a sua bico de papagaio em um vaso auto-irrigável, que eu já falei aqui no vídeo anterior. Os vasos que não precisa a gente estar irrigando sempre ajuda a manter a umidade das plantas sem secar o solo exageradamente. Se você é fã de bico de papagaio, viu que é possível plantar sua própria mudas e enfeitar seus ambientes com muito estilo, principalmente quando você encontra aqueles cachepotes para plantas que combinam com sua decoração. Dessa forma, você poderá complementar a sua decoração de Natal com as suas próprias bicos de papagaio. E é claro, encantar sua família ou convidado com essa planta tão típica dessa festividade, não é mesmo?
Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. E tchau e até o próximo.